Olá pessoal, tudo jóia? Gente, nesse vídeo a gente vai conversar aí sobre exclusão de crédito tributário, tá? Aqui, pessoal, é um cuidado que a gente tem que ter, muito simples. Cuidado para não confundir com as modalidades de extinção do crédito tributário, tá? Para não confundir, pessoal, só lembrar que exclusão de crédito tributário são só dois tipos, a isenção e a anistia, tá? Não confunda, veja que extinção de crédito tributário tem várias modalidades, tá? Agora, exclusão são apenas as duas, isenção e anistia, tá legal? Tanto é, pessoal, para martelar bem na cabeça de vocês mesmo, eu até coloquei aqui todo slide que a gente vai ver, né? Praticamente todos eles que nós iremos tratar dessa temática. Aqui no alto vai ter o artigo 175, tá? Para martelar na cabeça de vocês que exclusão é isenção e anistia, para não confundir com pagamento, enfim, com as modalidades de extinção de crédito tributário. Aqui é exclusão, tá legal? Então, beleza. Vamos lá, pessoal, vamos falar de cada uma delas, né? O que nós temos sobre a isenção? A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei. Então, isenção precisa de lei, tá legal? Sempre. Essa lei especifica condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Então, a isenção, ela depende de lei e essa lei vai dar todos aí os requisitos. Então, não será cobrado, não será constituído crédito tributário para um contribuinte, né, enfim, que se enquadre nas hipóteses da isenção. Tá? O ente federado, fazendo uso de sua competência tributária, decidiu isentar, decidiu abrir mão de constituir crédito tributário de algum provável, possível contribuinte, tá legal? Mas veja que para isso precisa de lei, tá legal? Anistia, pessoal, o que é a anistia? Veja que é diferente, né? A isenção, então veja, decorre de lei e ela vai falar, não é? Ah, não será pago, os habitantes de tal bairro ficarão isentos de IPTU, por exemplo, né? Agora, a anistia, pessoal, ela é exclusivamente para infrações. Então, penalidade, se eu tenho uma penalidade tributária, né? Se eu realmente deixei de pagar um tributo, por exemplo, e incidi uma penalidade, né, por eu não ter cumprido aquela obrigação tributária. Essa penalidade que me foi imposta, eventualmente com uma anistia, eu posso ser anistiado, né? Então, a infração, então a anistia ela incide sobre infrações tributárias, tá? Então, ela pode, né, a lei, né, exclusivamente cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede não se aplicando. Então, também depende de lei, tá? Então, vem uma lei, ela concede esse perdão, essa espécie de perdão a infrações, tá legal? Então, cuidado, pessoal, anistia é um perdão sobre infrações e isenção não é um perdão, é simplesmente não constituir um crédito tributário diante das hipóteses autorizadas por lei. Ambas precisam de lei, tá legal? Vamos avançando, como eu disse a vocês, né? Todo slide está aqui para você não esquecer. Exclusão de crédito tributário, isenção e anistia, para não confundir, tá bom? Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva a taxas e contribuições de melhoria, a não ser que você faça uma lei para dizer que tal taxa ou tal sujeito é isento à taxa tal, né? Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Normalmente a isenção ela é válida no momento da promulgação da lei. Ela vai dizer certinho lá o universo ou a delimitação do tempo ao qual a isenção se aplica, tá bom? Aos atos, bom, aqui vamos falar agora de anistia, né? O que nós temos aqui? Aos autos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que mesmo sem essa qualificação sejam praticados com dolo, então a gente não pode ter anistia nestes casos, tá? Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Então, a gente não tem anistia nestes casos aqui do artigo 180, tá bom? Artigo 176, pessoal, a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Gente, na verdade, a própria lei da isenção e a própria lei da anistia, elas vão conter várias disciplinas, elas vão regrar várias situações sobre cada uma dessas temáticas, tá legal? Então tem que estar atento, porque veja, por diferença de território, a gente pode conceder isenção para um pessoal de um território e não isentar de um outro tributário, de um outro território, tá? Então o IPTU, por exemplo, é o caso mais comum, né,
é aquele caso que a gente mais pode identificar esse caso aqui. Um território, uma área da cidade pode ter isenção, outro não. Tá legal? Vamos lá. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no 104, inciso 3º. Então, pode sim ser modificada a isenção, né, pessoal? O 104, inciso 3º, é importante de ser observado também, tá? Que diz respeito a uma espécie de anterioridade da isenção, então é legal ficar de olho nisso também. A anistia pode ser concedida em caráter geral ou limitadamente, então ela pode perdoar todo mundo ou ela pode delimitar o universo de pessoas que serão perdoadas de suas respectivas infrações, tá? Limitadamente, infrações da legislação relativa a um certo tributo, a infrações punidas com penalidades pecuniárias até um certo montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza, determinada região do território, do território, sob condição de pagamento de tributo no prazo de lei, enfim, ela vai dizer certinho aí quais as condições desse perdão, né, dessas infrações. Belezinha? A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada. Veja só, pessoal, a lei é uma condição sem a qual a gente não tem a isenção. Só que como pode, essa lei, pessoal, às vezes pode fazer a previsão genérica, tais contribuintes são isentos de tal tributo, mas ela pode não ser genérica nesse sentido. Ela autoriza e faça com que sua efetiva observância dependa de um ato administrativo posterior. Por exemplo, ela pode falar, olha, os contribuintes do bairro tal são isentos de IPTU, mas ela pode condicionar que cada contribuinte peça à Secretaria de Finanças do município a sua respectiva isenção. Então, ela é isenta, mas ela pode condicionar a isso. Ela pode dizer, não, você vai isento, mas você precisa pedir a sua isenção lá para o secretário de Finanças, algo nesse sentido, né? A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça a prova de preencher as condições da isenção, né? Que cumpriu certinho, aí ele vai e requer a sua isenção. Então, a lei pode ser, digamos, um pouco mais benéfica, ela pode, de fato, já isentar todo mundo, ou então ela dá alguns critérios, se o contribuinte visualiza que ele se enquadra naquele critério, ele vai e pede a sua isenção, e aí a isenção fica condicionada a realmente um despacho motivado ali da autoridade administrativa, tá bom? Para anistia, como é que funciona? Quando não concedido em caráter geral, é efetivado em cada caso por despacho, mesma coisa que acontece com a isenção na anistia, então tem uma regrinha bastante parecida, beleza? 179, parágrafo 1º. Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo, que a gente acabou de ver, será renovado antes da expiração de cada período, ou seja, de tempos em tempos a gente tem que ir na autoridade administrativa e solicitar a isenção, né? Cessando automaticamente seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Então, se ele não solicitar, ele não vai ter mais a isenção, portanto. O despacho, que a gente acabou de ver, não gera direito adquirido, isso é importante, né? De aplicantes quando cabível disposto no 155. Então, pessoal, não se tem essa expectativa, digamos, eu tenho despacho, então já tenho direito adquirido, tanto é que isso depende da previsão legal, né? Para eu continuar sendo isento, a lei tem que me autorizar nesse sentido. Então, não cria o direito adquirido, portanto. Beleza? E mesma coisa com relação à anistia, né? A anistia também não gera direito adquirido. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. É bem interessante isso, né, pessoal? Então, se você teve seu crédito tributário excluído, você tem que cumprir obrigação acessória. Isso é bem importante, né? Na verdade, isso aqui se aplica a qualquer tipo de exclusão de crédito tributário, tá bom? Se você foi, digamos, beneficiado por uma isenção ou por uma anistia, são as duas espécies de exclusão, você, se houver imposição legal nesse sentido, se a lei determina cumprimento de obrigações acessórias, ou um ato administrativo determina cumprimento de obrigações acessórias, tem que cumprir, tá legal?
tem que cumprir, senão você pode ser penalizado também em relação ao não cumprimento de uma obrigação acessória, mesmo sendo beneficiado por uma isenção ou anistia. Então fiquem espertos com isso, tá? Isso aqui as bancas gostam de perguntar porque confunde, né? A gente acha que não, meu crédito tributário foi excluído, não precisa fazer mais nada. Tem obrigação acessória, se for o caso, belezinha? Então é isso, moçada. Sobre anistia e isenção, era isso que eu queria comentar com vocês. São os artigos do CTN que tratam dessa temática, tá? Começa lá no artigo 175 e vem até o artigo 182, né? Que é o término da anistia, belezinha? Então era isso aí, a gente continua com uma outra temática no próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!